da nossa fé em três tempos. Fé em três tempos, então, vou colocar aqui direitinho para você olhar por aqui, olhar por ali, está tudo funcionando muito bem. A fé em três tempos, você tem aí o terceiro ciclo da fé, que é a fé provada. Fé sem obras é morta, porque a semente de fé tem que virar o fruto da fé. Então, você fala assim, o que é a fé? Homens de pouca fé. Não é que você é o crente bully, né? Pouca fé. A pouca fé, ou a fé pequena, ela tem que ser aumentada. Porque são as suas certezas. Ai, vai cair na prova 5 pontos. Qual que você sabe? Um só. Você está com pouca fé, meu senhor. Vai acertar pouco. Ai, o Espírito Santo vai me lembrar. Vai te lembrar o que você estudou. Se não estudou nada, vai lembrar que você não estudou. Isso aqui, estou te lembrando que você não estudou. O Espírito Santo me lembra, estou te lembrando que você não estudou. Se você estudar, ele vai te lembrar. A fé, ela tem que ser exercitada. E a sua fé, ela é pioneira. A sua fé faz você progredir. Agora a tua fé vai ser provada. Então, os 7 da fé provada estão aí: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e profetas. Vamos falar hoje então de 2 nomes que talvez você não colocasse nessa lista de referências de fé. Mas Hebreus 11 cita quem? Cita Sansão. Você colocaria Sansão nessa lista? Sansão foi um derrotado, né? Então, as pessoas não colocam Sansão, não colocaria Sansão. Veja quantas palavras positivas de Sansão você ouviu na tua vida. Talvez nenhuma, né? Só negativo, né? Você vai ver hoje um Sansão positivo, né? Por quê? Começa Sansão a história de que ele nasceu por uma situação de intervenção de Deus, porque a mãe dele era estéril. Então Deus plantou aquela semente, houve aquela visitação, o anjo veio e disse: vai acontecer isso, você vai dar luz a um filho, ele vai ser um nazireu, ele vai ser santificado, ele vai ter essa consagração. O que significa Sansão? A palavra Sansão, Shimshon, em hebraico, significa pequeno sol, né? Ele nasceu com uma força de um sol. Ele era uma estrela. E ele tinha uma força extraordinária. E de onde vinha essa força? Da sua consagração. Então, o que a história de Sansão está nos ensinando? Que consagração se perde, unção não. O que é a diferença entre unção e consagração? Unção é o motor que você tem para a obra que você se consagrou. Agora, eu poderia pegar a unção que eu tenho, que é a inteligência que eu recebi de Deus, isso é a unção de Deus. Ele me deu, eu nasci assim. Ele me deu. Falou assim, ó, você vai aprender as línguas. Aí eu gasto 10 horas e aprendo línguas. A pessoa gasta 10 horas e não aprende nada, desaprende o que sabia. Por que eu tenho essa facilidade? Pela unção que eu recebi. E se eu for tocar, eu não tenho unção para música, outro tem unção, eu não tenho. Qual o problema? Reconheça a tua unção. E faça o quê? Estabelece uma consagração. Para que você vai usar esta unção? Isso é a consagração. O que fez Sansão? Sansão perdeu a consagração. Porque a unção dele foi sendo usada e ele fez muita coisa acontecer, mas a consagração, que era o objetivo daquela unção, essa consagração foi perdida. Mas onde está a fé em dizer: eu sempre posso voltar a me consagrar? Essa é a história de Sansão. A unção você não perde, e a consagração que você perdeu. Então, de início, o que ninguém entendia? Que Sansão, ele buscava uma mulher filisteia. E o pai falava assim: Sansão, tanta mulher aqui em Israel, você vai buscar uma mulher dos filisteus? E o que diz o livro de Juízes? Eles não sabiam, os pais, que isso vinha da parte do Senhor. Por quê? Deus falou: Sansão, você nasceu para destruir os filisteus. Vai lá, casa com a filisteia, faz uma aliança com ela e eu vou te mostrar o arraso que você vai causar lá.
ele ia fazer essa aliança, enfraquecer os filisteus e derrotar os filisteus. Deus tinha um propósito naquela consagração. Os pais não entendiam, ninguém entendia, e Sansão, depois dessa mulher, que depois traiu o filho, a história de Sansão é uma história interessante. Tem vários aspectos maiores que as pessoas não só citam Dalila, não citam a primeira mulher, a situação, a aliança, do comedor saiu comida, a bebida saiu do forte. Pensa que é um enigma incrível isso aí, né? Mas algum dia falaremos de tudo isso, né? O que é o foco de hoje? Quando ele perde a consagração para Dalila, por quê? Porque Deus fez com ele uma aliança, e Dalila nunca fez uma aliança. Aonde ele foi roubado? Porque Dalila tinha uma aliança com os filisteus, para descobrir o segredo da unção que propiciava a consagração. E quando contaram, corte o cabelo dele e tira as suas tranças, e ele perdeu aquela consagração, furaram os olhos dele, colocaram ele ali para que ele ficasse realmente como uma zombaria. Quando você perde a sua consagração, o mundo vem zombar de você. Mas o cabelo voltou a crescer, porque a unção você não perde. É louco você achar que os filisteus, né? Vou botar um barbeiro todo dia lá, Sansão, vem cá. Máquina zero para você todo dia aqui. Cresceu. Só que o cabelo dele voltou a crescer. A unção você não perde. A consagração você sempre pode voltar a estabelecer. E o que fez Sansão? Falou assim, meu cabelo está aqui. Falou, Senhor, olha que oração incrível que ele faz aqui. Isso é fé. Isso é fé para você viver. Juízes 16, 28 a 30. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor, peço-te que te lembres de mim. É a lembrança, porque o Senhor me deu aquilo. Eu sei que o Senhor me deu isso. Eu sei que essa unção o Senhor me deu. Eu não usei essa consagração, mas lembra que o Senhor me deu essa unção. Dá-me força só essa vez. Me faz esse caminho que eu vivi tantas vezes. Eu quero esse caminho de novo, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Porque ele perdeu a visão. A visão você perde, você não recupera. Ele não recuperou a visão, mas ele pôde se reconsagrar. E ele pôde ver que a unção estava ali, a visão não voltou. Então ele disse, olha, eu perdi a minha visão. O que Deus ia fazer com a minha vida? E glória a Deus que eu não perdi a minha visão. Eu poderia fazer tanta coisa da minha vida. Eu poderia viver em qualquer parte do mundo, porque eu falo qualquer língua. Eu poderia viver em qualquer empresa, porque eu já trabalhei com tudo quanto é coisa. Eu poderia ser um bilionário, e infeliz. Onde está a minha felicidade? Está na minha unção. Onde está a minha felicidade a cada dia? Está em viver o Benjamin aqui, falar com a Karina, falar com o Raul, falar com a Tainá, é você, falar com o Jairo, falar com o Olivete, né? Quando eu vou lá, almoço na casa do Olivete, tá? Uma benção. Aqui, converso com o Raul, vai lá, o Jairo sempre tem uma palavra para falar, legal, gosto de conversar com o Jairo, a Tainá, um plano, vamos fazer não sei o que, vamos não sei o que, tal. Você quer imaginar uma coisa nova? Eu vou lá para a Patagônia, né? Eu volto amanhã à tarde. As loucuras que a gente vive aqui, todas as situações. A minha alegria é viver o que Deus preparou. Mas Sansão, ele teve a fé que ele não perdeu. Ele falou assim, Senhor, me vinga por um dos olhos. Abraçou Sansão as duas colunas do meio que sustinha a casa, fez força sobre elas com a mão direita, com a mão esquerda, e disse, morra eu com os filisteus. Olha só o que é um sacrifício. O que é a fé? Lutar, mesmo sendo sacrificado. Morra eu com os filisteus. Ele falou, vou arriscar. Nessa eu não fico. Zombado eu não fico. Eu vou reconsagrar. E o Senhor vai fazer o que Ele quiser. Morra eu com os filisteus. Ou seja, aqueles que roubaram a tua consagração. Aqueles que você não teve
brincou com a unção que estava na sua vida. Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte, dos que os que mataram na sua vida. Ou seja, ele cumpriu o propósito. Onde está a fé de Sansão? Que ele morreu com o propósito cumprido. Você não quer isso na tua vida? Morrer com o teu propósito cumprido? Eu vou morrer com o meu propósito cumprido. Nem que seja por um sacrifício. Isso é a fé de Sansão. Difícil. Unção, você não perde. Consagração, você perde. Visão, não volta. Mas a consagração pode ser reestabelecida. Vamos falar mais de Sansão, porque tem muita coisa de Sansão, que a gente faz pega os pontos negativos da Bíblia, né? Adultério de Davi, Sansão, e vamos explicar na dinâmica espiritual. Outro que não estreia na lista, Jefté. Mano, Jefté é uma história horrível, né? É uma pessoa rejeitada, consegue um sucesso, consagra a Deus. A primeira coisa que ele recebe quando ele chegasse em casa, quando ele visse, ele consagrava ao Senhor. Quem saiu com ele? A filha dele. E ele sacrifica a filha, não como sacrifício humano, porque isso não existia, né? O judaísmo não tem sacrifício humano. E Isaac continua vivo. Quem morreu naquele altar foi Abraão, não foi Isaac. Mas isso é outro manto. Deus pediu o sacrifício de Abraão. Isaac fazia parte do sacrifício de Abraão. Ele não falou assim, ó Isaac, ele falou assim, agora eu sei que você me ama. Quem sacrificou foi Abraão, mas não foi sacrifício humano porque ninguém morreu. E a filha de Jefté também não morreu. Ela foi colocada em consagração. Ele entrega ao Senhor, viveu os seus dias longe lá e ficou. Foi uma consagração. Mas qual é o ponto de Jefté? Que ele lutou e ele foi rejeitado. Você nunca leu a história de Jefté? Lê a história de Juízes, que é um manto, Juízes. Que é o momento onde as pessoas tinham tudo para viver, porque não era nem Egito, nem deserto, era terra prometida, era conquista, mas o inimigo está agindo ali. Uma vez eu fiz um estudo sobre que Juízes tem 21 capítulos, né? Eu fiz um estudo das 21 situações de antagonismos que o inimigo usa para você não viver a promessa da tua terra. Você está na terra prometida, mas você não está vivendo ali, né? Uma delas é a perda da consagração. Vamos fazer isso de novo. Vamos ler de novo Juízes, vamos pegar os antagonismos de você viver na terra. Mas o que fez Jefté? Ele era homem valente, filho de uma prostituta, Gileade que gerou Jefté, também teve outros filhos, e os filhos estavam grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi, homens levianos se juntaram com ele e ele com eles saíam. Ele foi rejeitado pelos irmãos, porque não era filho da mesma mãe da prostituta. Mas houve uma situação de guerra e não tinha uma liderança. Quem tiveram que chamar? Jefté. Chamaram Jefté e disseram, vem ser o nosso chefe, para que combatamos os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos, porventura não me aborrecesses a mim, não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estás em aperto? Responderam os filhos de Gileade, por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate com os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. E o que ele fez? Ele foi lá e lutou. Ele não colocou a rejeição como um fator de orgulho. Onde está a fé de Jefté? De saber que aquilo que Deus lhe deu não está contaminado com aquilo que os outros colocam sobre você. Rejeição sempre é uma causa atribuída. Nem será por você, nem pelos outros. A rejeição dos outros, você não devia nem considerar. A rejeição que você sente em você mesmo, essa você precisa vencer. Por quê? É a unção, mais uma vez, que vai prevalecer na tua vida. Por isso eu vou orar por você agora, e você vai receber essa palavra, dessa vitória. A vitória sobre a rejeição e a vitória sobre
a não consagração. Deus quer trazer a você consagração. Deus quer trazer a marca dessa vitória sobre rejeições.